Oi, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. Eu sou a professora Rosiane Minatel, sou professora de Educação Física e estou como PCNP de Educação Física na Diretoria de Ensino de Adamantina. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre adaptação curricular em Educação Física. Como que a gente pode trabalhar um pouquinho a adaptação curricular para um aluno com deficiência intelectual dentro da Educação Física. Lembrando que são apenas exemplos de atividades e que quando a gente fala em adaptação curricular, a gente tem que personalizar para cada aluno que a gente tem com a deficiência e para cada deficiência também. Então, meu exemplo de hoje é para um aluno com deficiência intelectual, é um aluno da rede, um aluno de uma escola nossa, o nosso anexo é real, então, e aí eu vou trabalhar um exemplo de atividade para eles. Tá? Então, sempre é isso que a gente tem que ter em mente. O trabalho de adaptação curricular é um trabalho personalizado, ele deve atender às necessidades de cada aluno. Por isso que não existe um currículo da educação especial, um currículo próprio para os alunos com deficiências, porque cada um tem as suas necessidades específicas e você tem que montar uma adaptação dentro do seu próprio conteúdo. Então, você vai trabalhar a mesma coisa do que você estaria trabalhando com a sala para aquele aluno e para as necessidades dele, certo? Então, vamos lá. Vou subir a tela aqui para a gente ver. Isso. Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar como eu falei, sou da diretoria de ensino de Adamantina, então é um exemplo de adaptação curricular para alunos com deficiência intelectual. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente para trabalhar é que eu tenho que ter o anexo 1 desse aluno. Né? A partir dos dados e da informação que eu tenho dentro do anexo 1, eu vou montar a minha adaptação para esse aluno. Portanto, que tem que ser uma adaptação personalizada. E é o que vai me subsidiar para fazer essa personalização são os dados do anexo 1. Então, eu tenho lá um aluno, eu tirei o nome, tirei o endereço, né? Para a gente trabalhar só com o que importa para a gente neste momento. Então, seria no início do ano, foi construído esse anexo, né? Fevereiro de 2020. A data de nascimento do aluno é 8/8 de 2007, então ele tem 13 anos, né? E é um aluno do 6º ano, na diretoria de ensino de Adamantina. Então, o anexo 1, ele contém inúmeras informações. Por conta do tempo e para a gente não se estender muito, eu peguei algumas informações que eu acho importantes para a adaptação que eu vou fazer, para passar para vocês, para não ficar muito extenso. Então, eu peguei apenas algumas informações que eu acho necessárias neste momento, mas quando você for estudar e montar a sua adaptação, você tem que ver esse documento na íntegra e conhecer o aluno na íntegra, tá? Então, como que é, assim, como esse aluno se apresenta para a gente? Então, na clareza de comunicação, ele tem uma linguagem comprometida, a linguagem oral dele é comprometida, ele faz alguma troca e algumas omissões de algumas letras, e também de significados, ele troca alguns significados. O vocabulário dele é pequeno, é um vocabulário pobre e às vezes é inadequado. E sempre precisa da intervenção do professor para estar elaborando as perguntas. A coerência e a coesão dele na comunicação, ele tem dificuldade de compreender o que é solicitado e ele também apresenta dificuldade na dicção e algumas falas mais complexas. Então, o professor também tem que prestar atenção nisso. A elaboração de frases com estrutura lógica de fatos, ele elabora apenas frases curtas, ele tem dificuldade também de compreender e precisa sempre do estímulo do professor. A compreensão de respostas, ele só consegue dar respostas simples e quando é alguma coisa mais complexa, ele precisa do auxílio do professor. A atenção dele, ele não tem concentração, é um aluno que tem muita dificuldade de concentração, ele está sempre, digamos assim, sempre desligado, e ele precisa que o professor esteja sempre dando comandas para ele realizar as atividades. Concentração. Ele tem dificuldade de manter o foco, então ele precisa sempre do professor estimulando ele para ele voltar no que ele estava realizando, e ele realiza as atividades de acordo com a sua capacidade, né, que é um pouco limitada, e bem lento, de uma maneira bem lenta. Dentro das habilidades acadêmicas, eu voltei mais porque eu vou precisar dentro da minha habilidade que eu vou estar trabalhando com esse aluno. Então, a coordenação, esquema corporal e equilíbrio, a coordenação motora dele é independente, ele tem uma coordenação independente.
Ele apresenta a ausência de alguns momentos de identificação de parte do corpo, então algumas coisas ele ainda confunde, e ele tem dificuldade de coordenação motora fina, então ele não tem a grafia bem desenvolvida. Percepção e memória visual, ele não identifica cores, objetos e numerais. Animais também não, e não reconhece as letras. Ele esquece muito rápido o que ele acabou de ver, e, por exemplo, um filme, uma atividade apresentada na sala, e ele tem uma fixação bem pequena, ele esquece com uma rapidez grande. Percepção e memória auditiva. Ele reconhece e discrimina alguns sons, mas a memória de longo e curto prazo é comprometida também. Não memoriza. Exemplo, uma música, um poema que ele já tem ouvido há algum tempo ou recentemente. Então, ele não vai decorar um poema, uma música, por exemplo. Orientação temporal. Ele sabe diferenciar de noite, sabe horário de chegada e de saída, intervalo, mas não reconhece as horas e não tem noção de passado, presente e futuro. A orientação espacial dele é prejudicada, ele tem dificuldade de se organizar no caderno, então ele escreve de ponta cabeça, ele não vira o caderno certo, ele está sempre tendo que ser estimulado. Olha, começa aqui, termina aqui. Ele tem dificuldade de lateralidade e não compreende direita e esquerda. A habilidade motora dele fina é prejudicada. Nos desenhos ele pinta fora dos contornos, ele tem dificuldade de manusear a tesoura, a cola, e tem dificuldade de espaçamento entre grande e pequeno demais entre as letras. Então, às vezes ele faz muito separado, às vezes ele faz muito juntinho e não consegue discernir isso direito. Sistema vestibular, ele tem dificuldade na coordenação motora fina, na escrita, escreve no meio, no começo e no final, como já tinha dito. Pensamento lógico, ele não consegue estruturar um pensamento lógico e ele necessita do auxílio do professor para nortear suas respostas. Ele não consegue elaborar uma história através de sequências de fatos. Expressão criativa, ele gosta bastante de desenho e de música. Linguagem e comunicação escrita, ele se apresenta oralmente, mas a dicção é prejudicada por isso muitas vezes não dá para compreender o que ele está falando, então você precisa ir buscando para entender o que ele quer falar. Ele não está alfabetizado, ele escreve apenas o primeiro nome no concreto e com o alfabeto móvel, o mesmo não obtém êxito. Então ele não consegue, realizar isso. O raciocínio lógico matemático dele. Ele identifica, nomeia, numeral a quantidade. Não, ele não consegue contar e relacionar a quantidade e ele apresenta dificuldade para transpor para a escrita. Identificação, comparação, pareamento, agrupação, ele somente construído do professor e material concreto de forma simplificada. Então, na parte abstrata, ele não consegue realizar. Só tendo as coisas em mão, manuseando, uma coisa no concreto. Resolução de problemas simples, ele não consegue resolver contas simples, de adição e subtração. Resolução de problemas complexos, também não realiza. E o motivo do encaminhamento. Sabendo de tudo isso, faz um pequeno resumo para saber por que esse aluno está encaminhado. Então, o aluno apresenta dificuldade de atenção, concentração e memória curta, necessita do apoio do professor para iniciar e terminar as atividades, não tem iniciativa quanto à execução das tarefas, necessitando de comandos constantemente, não identifica as cores, objetos, numerais, animais, e não conhece letras, não consegue resolver contas simples de adição e subtração, não está alfabetizado e escreve apenas o primeiro nome no concreto. Sua fala é bem comprometida com alterações significativas. Então, é um resumo de tudo isso que a gente já viu e já apresentei para vocês do anexo desse aluno. Então, aí eu venho pensar assim, da onde que eu vou partir? Eu não vou fazer nada de diferente do que eu vou fazer com a turma. Então, eu vou estar pensando nas atividades da sala, eu tenho as minhas habilidades a serem trabalhadas, e eu vou pegar exatamente a mesma expectativa de aprendizagem da sala e vou adaptar para o aluno. Então, eu não vou inventar uma coisa nova, inventar uma coisa diferente para esse aluno, não. Eu vou pegar a mesma habilidade e vou trabalhar dentro das possibilidades desse aluno. E o que é muito importante, que eu sempre proponho nas reuniões, a gente nunca pode subestimar o aluno. A gente começa assim com algumas coisas mais simples, mas a gente tem que estar pronto a sempre propor coisas mais difíceis para esse aluno, para ele também se superar, para ele também conseguir, certo? Então, qual que é a expectativa de aprendizagem para a sala? Então, dentro lá do caderno do 6º ano, eu tenho 3 habilidades no início do bimestre, no primeiro bimestre. Experimentar e fruir esportes de marca e invasão, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Praticar um ou mais esportes de marca e invasão oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. E a última habilidade é planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
tanto nos esportes de marca e invasão, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. Então, essas são as habilidades, as primeiras habilidades que o meu caderno do currículo vai trazer para eu trabalhar com o meu sexto ano. Aí, o que eu tenho que pensar? Dentro dessas habilidades, desse meu aluno X, que apresenta essas dificuldades e essa deficiência, o que é possível dele fazer junto com a sala e o que é possível eu adaptar para ele? Então, eu conhecendo o meu aluno, a partir do anexo e a partir da vivência que eu vou ter com ele, eu vou selecionar dentro das habilidades o que é possível ele trabalhar. Então, eu vou pegar lá. Para mim, eu conhecendo esse aluno, eu acho que é possível ele experimentar e fruir esportes de marca e invasão. Porém, valorizar o trabalho coletivo e protagonismo é um próximo passo. Nesse momento, ainda não é hora de eu trabalhar isso com ele. Praticar um ou mais esportes de marca e invasão oferecido para a escola, ele vai participar da parte prática. Agora, usar habilidades técnico-táticas básicas, ele não vai conseguir, porque aí eu necessito de um conjunto de coisas para ele desenvolver e nesse momento não é possível dentro da limitação dele. Mas ele precisa respeitar regras. É necessário até para a própria vida dele, para o próprio protagonismo dele. Então, eu preciso que ele entenda pelo menos o básico de algumas regras dentro das possibilidades dele. E essa última habilidade, eu acho que eu não vou trabalhar nesse momento com ele, porque ele não está preparado. Eu vou iniciar com outros. Então, eu tenho uma chamadinha ali embaixo. Adaptação do currículo regular implica o planejamento das ações pedagógicas do docente, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo e na metodologia, nas atividades, na avaliação e na temporalidade. Essas ações constituem possibilidades educacionais a serem realizadas pelos professores de ensino regular nas classes comuns. Então, é isso aí, eu vou trabalhar com uma metodologia diferente, variando o meu objetivo, não vou ter os mesmos objetivos, a avaliação também tem que ser diferente e esse aluno tem que ter um tempo diferente também para realizar essa atividade. Então, a partir daí, de eu selecionar quais são as habilidades, o que eu vou fazer com esse meu aluno adaptado, eu vou preencher o anexo 3. Todo professor tem que preencher o anexo 3. Então, eu peguei lá a minha situação de aprendizagem, identifiquei o que eu vou fazer e aí eu venho adaptando. Né? Então, a descrição, a expectativa de aprendizagem para a sala toda, eu vou colocar as habilidades que eu vou trabalhar com a sala, posso citar as atividades em si, e embaixo eu vou desenvolver, escrever, né, descrever as expectativas para o aluno com deficiência. Então, eu selecionei apenas o que eu vou trabalhar dentro das habilidades para a sala toda para o aluno com deficiência intelectual. E aí eu venho descrevendo as estratégias. Então, eu coloco as atividades que são trabalhadas na aula, e as estratégias para o aluno com deficiência intelectual. Então, eu tenho lá minha atividade 2. Vamos conhecer. A atividade no caderno do aluno é uma pesquisa sobre a modalidade individualmente, né? É uma pesquisa individual e é para o aluno levantar o maior número de informações possíveis sobre o handball. E aí eu venho ali embaixo, em sequência, qual seria a minha adaptação para essa atividade para o aluno com deficiência intelectual. Então, eu preciso que ele reconheça o jogo de handball. Primeiramente, eu preciso que ele reconheça o jogo de handball. Então, eu descrevo aqui embaixo a atividade e, se necessário, peço ajuda ao seu responsável ou professor. Então, como que eu vou preencher esse anexo 3? Eu vou descrever em cima a atividade que eu vou desenvolver com a sala e, em seguida, no campo de baixo, eu vou preencher a atividade, a descrição da atividade adaptada para o aluno. Certo? Então, aqui eu expliquei a atividade 2, a atividade 3 e a atividade 4. Vamos para o slide seguinte. Por que eu comecei na atividade 2 lá? Porque a atividade 1 do caderno é handball. Que modalidade é essa? Você já jogou handball? Você conhece alguém que joga? Já assistiu uma partida de handball? Quais regras você conhece? O meu aluno com deficiência intelectual, ele pode participar dessa atividade normalmente. Ele vai precisar de umas comandas um pouco mais direcionadas para ele, mas da mesma forma eu posso ter alguns outros alunos que têm algumas outras dificuldades e não têm a deficiência, que eu também preciso ter estratégias diferentes para trabalhar. Preciso fazer uma chamada diferente, preciso atrair a atenção dele de uma maneira diferente. Então, do jeito que essa atividade se apresenta, eu posso estar trabalhando também com o meu aluno de deficiência intelectual. Ele vai participar da aula normalmente, então eu não preciso adaptar essa atividade. Eu só vou trabalhar estratégias diferentes. Eu vou mudar a minha metodologia, vou fazer uma adequação, mas eu não preciso transformar em uma outra atividade específica para o meu aluno.
Então, o que é importante? Que nem eu trago esse quadrinho azul do lado. De uma maneira geral, os alunos com deficiência intelectual possuem dificuldade com atividades que exijam abstração de informações e ideias. Nesse caso, a atividade pode se tornar mais produtiva quando favorecemos experiências concretas por meio de figuras, imagens, demonstração, entre outros recursos pedagógicos que proporcionem esse contato visual sinestésico. Então, o que eu posso fazer? De acordo com o nível que está a minha sala, eu posso trazer 2 ou 3 alunos para frente e uma bola. Eu posso simular situações de eu bola adversário, situações de ataque, quem está atacando, quem está defendendo. Então, de uma maneira geral, eu vou contribuir para a aprendizagem de todos os alunos da sala, independente dele ter ou não alguma dificuldade ou uma deficiência. Eu vou fixar naqueles que já têm uma facilidade ou já conhecem, vou retomar para aqueles que precisam da retomada e eu vou abranger o meu aluno com deficiência intelectual também, porque eu estou trabalhando com coisas concretas, como ele tem a dificuldade na abstração, trabalhando com coisa concreta, ele vai conseguir participar dessa aula. Por isso que eu iniciei lá com a atividade 2. Então, eu venho para a atividade 2. A minha turma, dentro da atividade 2, vamos conhecer mais. A atividade do caderno, que está entre parênteses, é a atividade agora. Que tal pesquisar sobre a modalidade? Individualmente, procure levantar o maior número de informações possíveis sobre o handball. Então, os alunos, de uma maneira geral, os demais alunos da sala, vão trabalhar com uma pesquisa. Eles vão usar banco de dados, internet, livros, o que for possível. Para o aluno com deficiência, como eu adaptei essa atividade? Ele precisa reconhecer o handball. Nesse momento, eu preciso apenas que ele reconheça o handball. Então, eu posso apresentar para eles inúmeras figuras de vários esportes diferentes, ou apresentar como uma atividade para ele continuar também em casa. Então, eu trago várias figuras para esse aluno e peço para ele identificar qual é a figura de handball. E peço para ele ou desenhar ou colar aqui. Por que desenho ou colo? Eu posso pedir para ele inicialmente colar, mas se eu quiser trabalhar um pouquinho a habilidade motora dele, de coordenação motora fina, eu posso pedir para ele desenhar ao lado também a bola, uma coisa mais simples. Mas eu prefiro trabalhar um pouquinho com figuras, com a colagem de figuras e auxiliar ele nesse sentido. Então, a primeira coisa que ele vai trabalhar, enquanto todos estão fazendo a pesquisa, ele vai trabalhar com a identificação do jogo de handball a partir de figuras. Depois eu venho para a atividade 3 no caderno. A atividade 3 é sobre o histórico do handball. Então, os alunos vão estudar como surgiu o handball, a parte bem histórica mesmo. Esse meu aluno, ele tem uma dificuldade de memória, ele tem a memória muito curta, ele não faz retenção. Vai adiantar eu trabalhar um histórico com ele? Não vai, porque o histórico conta como aconteceu, trabalha com datas. Já é difícil para muitas pessoas trabalhar com esse tipo de memória, de história. Imagina para um aluno que tem uma deficiência dentro da memória, dentro, né, da memória de longo prazo. Então, é uma coisa que não vai adiantar eu trabalhar. Então, eu ainda venho para a parte de identificação. Então, agora o meu aluno já entendeu o que é o handball, né? E ele vai identificar aqui, então, qual que é a minha adaptação nessa parte. Você pode começar com exemplos de imagens de diversos esportes e pedir para ele identificar o handball, da mesma maneira que o outro. Ele selecionou um e guardou. Agora, eu posso trazer várias imagens e pedir para ele indicar com um X quais são ele pode identificar com um X quais são os esportes de invasão ou quais são os esportes de handball. Né, quais figuras vão apresentar o handball. Dessa maneira, eu posso iniciar o trabalho com o esporte de invasão. Por quê? Porque ali, na minha habilidade, é esporte de invasão ou marca, certo? Como eu estou trabalhando nesse momento o handball, se ele identificar a princípio só o handball e conseguir, ótimo. Partindo desse momento que ele identificou o handball, eu posso apresentar novas imagens e pedir para ele identificar que o handball é um esporte de invasão e qual não é um esporte de invasão. Então, aí você vai trabalhar o que é esporte de marca, talvez ainda seja muito para ele, e talvez você consiga já iniciar com o esporte de invasão. Então, é isso que eu digo que você não pode subestimar, você não pode dar aquilo e parar. Você vai além, você proporciona um aprendizado maior. Se ele não conseguir, se ele não alcançou, você fica naquele. Você tem que proporcionar sempre para ele uma oportunidade dele estar melhorando, dele estar aumentando o conhecimento dele. Então, essa é a adaptação da atividade 3. Aí eu venho para o caderno do aluno, ele continua uma situação de ataque e defesa, né? Ele traz para os alunos identificarem
ataque e defesa. A minha atividade adaptada, eu trouxe ainda no concreto, como ele vai ter dificuldade de abstração, de se expor, de explicar, ele tem dificuldade de escrita, eu trouxe uma figura, né? Aqui eu trouxe o exemplo de uma só, mas você pode apresentar diferentes figuras para ele e perguntar quem que está atacando, para ele circular ou fazer um X ou apontar para você, se o aluno tiver dificuldade, às vezes ele não consegue escrever, ele pode simplesmente apontar com o dedo, pôr a mão em cima da pessoa que está atacando. E aí você vai fazer a identificação, olha, para estar atacando, você volta lá naquilo que começou na primeira aulinha. Para estar atacando, tem que estar com a bola, né? O que for necessário você explicar. Então, quem está com a bola? Quem está atacando? E aí você reforça. Ele conseguiu, você pode apresentar outras imagens e perguntar quem está defendendo, né? Que não é só o goleiro que está defendendo. Então, você vai trabalhar dessa maneira. Então, esse aqui foi um dos exemplos. Você pode trazer inúmeras figuras e de maneiras de posições diferentes e perguntar, pedir para ele indicar para você isso. A minha atividade 4, qual que eu trouxe a atividade 4? Reconhecendo a quadra. Essa atividade eu também posso deixar a mesma atividade e fazer uma pequena variação. A atividade é como se fosse um pega-pega. Então, escolha um pegador. Os outros estudantes só poderão correr em cima das linhas, não podendo pular de uma para outra, apenas mudar de linha quando elas se cruzam. Aquele que for pego ajuda o pegador até todos serem pegos. Então, é uma atividade de reconhecimento da quadra de handball. Então, o professor vai apresentar quais são as linhas do handball para os alunos, né? E eles só vão poder correr e fugir dentro das linhas do handball, nas intersecções das linhas de handball. Ele não pode usar as linhas das outras demarcações de outros esportes. O aluno com deficiência intelectual, como ele tem a memória curta, esse meu aluno, ele vai ter uma dificuldade de lembrar as linhas que ele pode ou não pode, mas ele precisa vivenciar essa experiência. Então, qual que é a minha adaptação? Eu posso colocar os alunos em duplas. Então, de certa forma, ele vai passar a conhecer as linhas, porque ele vai estar com um aluno que já conhece. Muitos podem errar, né? Como vai acontecer, geralmente o sexto ano ainda erra, ainda usa a linha de outros. E aí vai dando as comandas. Errou a linha, então tá pego, vira pegador. E ele vai participar da atividade junto com todo mundo ali, todo mundo de mãos dadas. Você pode variar as duplas para não... No caso, sempre tem aquele aluno que gosta de ajudar, que é um pouco mais próximo dos alunos com deficiência. Sempre tem um que se propõe a estar ajudando. Então, você inicia com ele, depois você vai variando as duplas e discutindo as dificuldades. Você pode entrar na questão da dificuldade de correr em duplas, enfim. É uma atividade que você só vai fazer uma pequena variação, certo? Aí, a próxima atividade, a partir da atividade 5, já são atividades de vivência mesmo do jogo, né? Então, professor, agora o momento é de estudantes vivenciarem o handball para conhecer e colocar em prática suas principais regras. Retome com os estudantes as regras que os grupos trouxeram para a pesquisa, né, que foi uma das atividades lá da frente. Proponha vários jogos, introduzindo aos poucos outras regras de modalidade que ainda não foram contempladas. Após os estudantes terem conhecido e experimentado as principais regras da modalidade, peçam que façam a atividade 5. Ao final de cada experimentação, destaque os estudantes as novas regras, falando sobre a importância das mesmas. Então, o que eu trouxe para essa situação e as próximas? Nesse momento, destacamos a importância do envolvimento do aluno com DI em todas as atividades. O aumento da complexidade dos jogos pode servir como termômetro durante a sequência didática para que o professor analise como está acontecendo a inclusão deste aluno. Neste caso, alguma modificação nos jogos propostos ou nos modos de participação pode se fazer necessária, como a gente já fez na brincadeira anterior. É interessante também que haja sensibilização e incentivo para os demais colegas, se corresponsabilizem, que o colega esteja sempre junto durante as atividades, respeitando as capacidades dele. Então, é aquele olhar mesmo para o aluno dele estar participando dentro das limitações dele. Tá? Então, ele vai participar das partes práticas. Tem alunos que a gente sabe que não têm habilidades, que não gostam muito de esportes, que também vão apresentar algumas dificuldades, que fogem da bola, enfim, inúmeras. Então, quando eu trabalho personalizando dessa maneira, eu consigo atender todo mundo, né? Até aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade, que não gosta tanto da parte prática, acontece que ele vai começar a se sentir mais pertencente, porque se até o aluno com deficiência está conseguindo participar, o meu professor está incluindo ele, eu também posso. Então, acaba sendo um ganho para a turma toda, certo? É muito importante pensar dessa maneira. E o mais importante, eu volto a falar sobre isso, não subestime.
Às vezes ele tem uma super dificuldade lá por conta da parte de abstração, mas a hora que vem para a prática ele se encontra e tem uma facilidade grande. E às vezes se você subestimar e achar, não vou colocar ele aqui porque ele não vai conseguir, deixar de proporcionar para ele, seria um momento que talvez você teria encontrado uma possibilidade nesse aluno que você deixa passar se você não acreditar nele. E também não se cobrar demais. A gente sabe que ele tem uma deficiência, a gente sabe que ele tem uma limitação, então tudo que ele alcançar, cada avanço, por menor que seja, deve ser comemorado por você, professor, ele deve ser contemplado por você. Porque para você, às vezes, é um passinho pequeno, mas para ele, às vezes, é o início de uma coisa muito grande, é um avanço muito grande. Então, a gente tem que ficar feliz e se contentar também com cada ganho dele, tá bom? É isso que é bastante importante. Bom, espero ter ajudado vocês sobre educação física, um exemplo de adaptação curricular. Peguei um exemplo de uma situação de aprendizagem, não trabalhei ela inteira, né, até por conta do tempo, mas estou disposta a esclarecer dúvidas. Quem quiser entrar em contato, vocês têm o telefone, tem o contato da DE, tem o nosso grupo de educação física. Se alguém quiser entrar em contato também, expor alguma experiência para a gente expor para os outros professores, é bastante bacana. E dizer que não é impossível. É uma tarefa difícil, porque a gente está começando, está todo mundo aprendendo junto, mas o que é mais importante é a gente ter empatia e a gente pensar que esse aluno também é nosso aluno e que ele também precisa da gente. E que nós podemos contribuir muito para a vida desse aluno, imensamente. E que se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ajudar ele a se tornar um aluno, um cidadão mais independente, mais produtivo e vai contribuir com a educação de maneira geral. Certo? Um grande beijo para vocês. Até a próxima. E qualquer coisa, só entrar em contato com a gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.